interior de nosso mundo residem seres inimagináveis. Such a strange animal. Well, the ocean is so bizarre in and of itself. There's just so many weird creatures. Seres humanoides aparecem acenando na escuridão da noite, enquanto formas monstruosas emergem à luz do dia. Animals coming to the surface for only a second or two, and they see, what do they see? And all of a sudden their imagination starts getting bigger and bigger, and all of a sudden it's the Loch Ness Monster! Prenda a respiração para descobrir o que aconteceu depois que esse homem capturou uma criatura aterrorizante emergindo das profundezas do rio. Oh, whoa, what is that? Enquanto pescava, um pescador ficou completamente atônito ao avistar algo bizarro em um cais. Sem perder tempo, ele pegou sua câmera e começou a gravar. O que ele capturou foi uma criatura humanoide de pele amarelo pálida, com um corpo semelhante ao de um humano, mas com uma cauda. Enquanto o homem observava, a criatura fez algo verdadeiramente assustador. Gesticulou, chamando-o para se aproximar. Dividido entre a curiosidade e a segurança, o pescador optou por fugir. Quando ele postou a filmagem, a internet foi à loucura. Alguns acreditaram que ele havia testemunhado uma sereia e o parabenizaram por não se aproximar, dizendo que o desfecho poderia ter sido bem mais perigoso. Peixe humanoide. Em 2023, algo peculiar surgiu nas costas da Tailândia, deixando todos em polvorosa. Parecia um peixe, mas com um detalhe perturbador: uma enorme cabeça, olhos desproporcionais e dentes afiados o suficiente para envergonhar um tubarão. Cientistas ficaram perplexos, tentando desvendar a identidade da criatura. Alguns acreditavam ser um peixe de águas profundas, enquanto outros juravam tratar-se de um ser da era pré-histórica. Quem sabe, da próxima vez que estiver na praia, mantenha os olhos bem abertos. Nunca se sabe que outros mistérios podem emergir das profundezas do oceano. Mistério do Panamá. Há alguns anos, um grupo de 4 adolescentes estava brincando perto de um lago em Kazoo quando se deparou com uma criatura bizarra, com cerca de 1 metro de comprimento, saindo de uma caverna. Assustados, começaram a atirar pedras, temendo que fossem atacados. A notícia se espalhou rapidamente, deixando toda a vila em pânico, já que ninguém havia visto nada parecido antes. Logo, os moradores começaram a chamá-la de a criatura do Panamá. Mas o que exatamente era aquela coisa? As autoridades logo recolheram a carcaça e o que descobriram foi surpreendente. Mal podemos esperar para saber mais sobre esse mistério intrigante. Criatura na Antártida. O que você vê nem sempre é o que parece. Um exemplo disso aconteceu durante uma expedição turística à Antártida, quando alguns aventureiros decidiram se aproximar da água em seu barco inflável. De repente, uma criatura escamosa surgiu ameaçadoramente sob o barco. Parecia um crocodilo com escamas estranhas, deixando todos apavorados. As imagens desse encontro viralizaram, alimentando teorias sobre Godzilla ou alguma besta mítica. No entanto, a verdade logo veio à tona. A segunda parte da filmagem mostrou que era apenas uma baleia coberta de cracas. Embora a Antártida guarde seus segredos e mistérios, desta vez era apenas uma criatura comum. Mistério da Baleia do Rio. Às vezes, o simples esconde segredos profundos. Um grupo navegando pelo rio Missouri achou que tinha visto um peixe grande, mas o que emergiu era muito maior do que qualquer peixe comum. Curiosos, seguiram a criatura e capturaram imagens que rapidamente viralizaram, provocando debates acalorados na internet. Alguns afirmavam que era apenas um tronco, enquanto outros juravam que se tratava de uma criatura desconhecida e gigantesca. Especialistas descartaram a ideia de um tronco, alegando que ele não deixaria um rastro tão longo nem seguiria o barco tão de perto. Embora peixes espátula vivam no rio, essa baleia parecia muito maior. E você, o que acha? Apenas um peixe comum ou algo mais misterioso? Um monstro.
Às vezes, lendas misteriosas espreitam abaixo das águas, apenas esperando para serem reveladas. Em 2015, o chamado Monstro de L.A., uma criatura lendária do Lago Van, na Turquia, foi supostamente capturado em vídeo por um assistente de ensino da Universidade CAC. A criatura, que se estima ter cerca de 15 metros de comprimento, foi avistada diversas vezes nos últimos 2 anos. Até o governador de Van afirmou ter visto o monstro. Enquanto alguns acreditavam que tudo não passava de uma farsa para lucro, outros levavam o avistamento muito a sério. O vídeo foi enviado para análise na Universidade de Cambridge, e o biólogo marinho Jack Crusto chegou a considerar investigar o lago pessoalmente. As respostas sobre esse mistério ainda estão sendo investigadas, e a verdadeira natureza do monstro permanece incerta, embora os rumores sejam muitos. Pesadelo marinho. Em uma noite tranquila no restaurante Civil, um grupo de amigos estava se divertindo, capturando a vista serena em suas câmeras. A escuridão envolvia o ambiente, com apenas as luzes do restaurante refletindo na água. De repente, uma colossal criatura marinha emergiu das profundezas. Tinha uma cabeça em forma de bala, um longo e estreito pescoço e um corpo imenso que parecia ter vindo de um dinossauro. Essa filmagem disparou uma onda de teorias fantásticas, com alguns sugerindo que se tratava de uma grande serpente, enquanto outros afirmavam que o monstro do Lago Ness havia feito uma aparição. No entanto, o ICS não se deixou levar por essas especulações, sugerindo que poderia ser apenas uma instalação de arte ou uma encenação. E você, o que acha? Criatura misteriosa. Em outro mistério, câmeras capturaram um momento peculiar nas Ilhas Santel, onde uma criatura com uma cauda em forma de tridente deslizou pelas águas da Califórnia. À primeira vista, parecia um peixe-boi, mas com um toque diferente, um corpo imenso e uma cauda reminiscentes de Poseidon. Essa enigmática criatura se espalhou pela internet mais rápido do que se pode dizer monstro marinho, mas sua identidade continua sendo um mistério, até mesmo para especialistas. Moradores locais acreditam que poderia ser o lendário monstro do Loch Ness, mas o vídeo não trouxe evidências concretas, deixando tudo envolto em um mistério intrigante. Às vezes é melhor deixar certas coisas sem explicação. Monstro Monto. My friend Rachel had a camera. I said, Rachel, let's take a picture of this thing. It looks crazy. Duas mulheres avistaram uma criatura estranha na praia, do tamanho de um pequeno cão, sem pelos e com manchas, além de uma cauda longa e uma cabeça em forma de bico, parecendo um pássaro ou até mesmo um pterodáctilo. Era realmente uma visão inusitada. Seus dedos eram estranhamente longos e havia uma etiqueta ou coleira em seu braço, o que aumentou ainda mais o mistério. Elas tiraram fotos e a criatura rapidamente ganhou o nome de Monstro Monto, viralizando e despertando a curiosidade de jornalistas ao redor do mundo. A história misturava humor e intriga, mas, apesar do burburinho da mídia, ninguém conseguiu identificar essa estranheza até hoje. E você, o que acha que poderia ser essa criatura bizarra? Ponte Fantasma. Um indivíduo estava parado sobre a ponte, filmando a água abaixo, quando algo estranho chamou sua atenção. Nas profundezas, uma criatura humanoide com pele branca e sem pelos, semelhante à lendária Rake, nadava lentamente, mantendo o olhar fixo na pessoa. Depois de alguns momentos de tensão, a criatura desapareceu sob a ponte para nunca mais ser vista. Never to be seen again. Quando a filmagem foi compartilhada online, as opiniões se dividiram. Alguns acreditaram que era um avistamento genuíno do Rake, enquanto outros consideraram uma farsa elaborada. O mistério continua. Encontro mutante. Em locais devastados por desastres, o estranho se torna comum, e esse exemplo não é exceção. Um turista russo, explorando os assustadores restos da zona de exclusão de Chernobyl, deparou-se com uma cena digna de um filme de terror. Perto do rio Pripyat, ele avistou peixes mutantes rastejando pelas margens arenosas, e armando-se apenas de uma velha câmera, conseguiu registrar os grandes dentes distorcidos das criaturas. Sem se deixar intimidar, ele os cutucou com um pedaço
de pau. Num piscar de olhos, o peixe se contraiu e desapareceu nas águas turvas. Mas o que era aquilo? Especialistas acreditam que esses mutantes podem ser resultado do desastre de Chernobyl, onde a radiação transformou organismos comuns em verdadeiros pesadelos. Metamorfo. Uma garota estava tranquilamente alimentando tartarugas à beira do rio, observando-as enquanto comiam, quando de repente uma criatura marinha apareceu à esquerda e atacou as tartarugas. À primeira vista parecia um jacaré, mas então seu pescoço se alongou, lembrando mais um lagarto gigante. Na terceira vez que surgiu à superfície, ficou claro que se tratava de uma enorme anaconda deslizando pela água. Testemunhas inicialmente pensaram ser um jacaré, mas de forma surpreendente, a criatura se revelou como uma sucuri ou um grande lagarto. O encontro assustou a jovem e o cinegrafista profundamente. Então, da próxima vez que você for alimentar os animais de um lago, tome cuidado para não ter um inesperado terceiro encontro. O enorme Spike. Enquanto estava no barco, um homem avistou o que parecia ser um jacaré comum próximo aos manguezais. Porém, conforme a criatura emergia das águas, ficou evidente que não era nada comum. Suas costas eram cobertas por enormes espinhos que o faziam parecer o próprio Godzilla dos filmes. A visão era tão perturbadora que o homem mal podia acreditar no que via. Quando a filmagem foi compartilhada online, começou um intenso debate. Alguns acreditavam que se tratava de uma nova espécie ainda não descoberta, enquanto outros insistiam que era apenas um jacaré comum com um crescimento incomum nas costas. No entanto, a verdadeira identidade dessa criatura espinhosa ainda permanece um mistério. Os drones nos levam a lugares que jamais poderíamos visitar pessoalmente. Um exemplo disso foi quando autoridades chinesas tomaram uma decisão drástica para proteger a população após uma série de chuvas intensas em 2023. Elas abriram os portões de uma barragem em Xia, liberando milhares de metros cúbicos de água. Se a barragem tivesse se rompido por conta própria, a força do fluxo teria varrido tudo em seu caminho. O drone que registrou essa cena certamente correu um grande risco. Os respingos da água e o forte vento poderiam ter encerrado seu voo para sempre. Mas não paramos por aqui. Vamos viajar agora até a província de Qinghai, no noroeste da China, para conhecer um verdadeiro mistério da natureza, o Lago Aiqin, chamado de Olho do Diabo. Esse lago tem cores assustadoras e águas ricas em enxofre, que tingem o solo de um tom inquietante, um lugar que parece saído de um pesadelo ou de uma lenda. E falando em mistérios, já parou para pensar se, do outro lado, algo também está nos observando? Muitas das maiores incógnitas da natureza ainda permanecem sem explicação, e algumas delas foram captadas acidentalmente por drones, como um homem na Rússia que filmava um grupo de golfinhos e percebeu algo estranho ao revisar o vídeo. No meio da água, um ser diferente nadava entre os golfinhos. Poderia ser uma sereia? A teoria pode parecer absurda, mas um caso parecido aconteceu na Califórnia em 2016. Um drone sobrevoava Dana Point e capturou imagens espetaculares de um grupo de golfinhos nadando juntos. No entanto, um espectador atento, ao analisar o vídeo, notou algo bizarro. Entre os animais havia algo ou alguém se movendo de maneira diferente. Braços, barbatanas. Ou talvez algo muito mais misterioso tentando escapar da câmera. O que mais os drones podem revelar sobre o desconhecido? Continue nos acompanhando e prepare-se para mais descobertas surpreendentes. Esses definitivamente não são apenas golfinhos, mas sereias. Ou será que são mesmo? O vídeo gerou um grande debate, com muitos céticos apontando possíveis explicações, mas o mistério continua no ar. Será que algum especialista entre nós pode decifrar esse enigma? Se você ainda duvida da existência de sereias, prepare-se para uma história ainda mais intrigante. Um cidadão japonês decidiu enviar seu drone para sobrevoar um riacho isolado na densa floresta de Shiroku e capturou algo inacreditável. Sob as águas
águas rasas, uma figura humanoide com traços impressionantemente naturais nadava lentamente. A criatura parecia perceber que estava em uma área perigosa e tentou escapar, mas a câmera já havia registrado o momento. Será que por séculos essas misteriosas sereias nadaram despercebidas, escondidas dos olhos humanos? Talvez elas ainda não tenham aprendido a evitar drones. Ou será que simplesmente confiam em sua camuflagem? Mas antes que você pense que essas figuras são apenas seres mágicos e encantadores, prepare-se para reviravoltas arrepiantes. No Alasca, em um rio próximo à cidade de Fairbanks, testemunhas oculares observaram um fenômeno bizarro em 2017. Algo enorme e escuro flutuava entre o gelo e a neve, parecendo adormecido, ou até mesmo sem vida. Seria um tubarão gigantesco, um esturjão pré-histórico, ou poderia ser a versão do Alasca do lendário monstro do Lago Ness. Nenhum dos moradores havia visto nada parecido antes, e a correnteza do rio parecia brincar com essa criatura misteriosa, como se ela fosse parte da própria água. Mas os drones não revelam apenas segredos das águas. Nas profundezas das florestas do Alasca, um entusiasta decidiu sobrevoar uma área densa e acabou capturando algo ainda mais surpreendente: uma criatura bípede, coberta de pelos, caminhando com passos firmes entre as árvores. O operador do drone tentou se aproximar, mas o ser parecia perceber a presença da máquina e rapidamente desapareceu sob a copa das árvores. Seria um animal comum ou algo que desafia nossa compreensão. Às vezes a natureza nos prega peças tão bizarras que parecem sobrenaturais, mas no fim das contas tudo faz parte do grande espetáculo da vida selvagem. Falando nisso, os drones também registraram um fenômeno curioso nos oceanos. Já viu um cardume de peixes nadando em círculos? Isso não é coincidência. Quando um grupo de salmões se prepara para sua longa jornada de desova, eles formam círculos densos, como um ritual estratégico. Esse movimento coletivo os protege de predadores, dificultando ataques e garantindo que o maior número possível chegue ao seu destino. É uma verdadeira tática de sobrevivência. E por falar em estratégias incríveis, imagine um exército de patos. Sim, um drone sobrevoando campos agrícolas flagrou uma visão surreal. 10.000 patos marchando em perfeita organização, trabalhando juntos para limpar hectares inteiros de terra após a colheita de arroz. Essa tática brilhante é usada há séculos. Em vez de pesticidas, os agricultores soltam patos para se livrarem das pragas de forma natural. Mas o mais impressionante não é nem a técnica em si, e sim como eles conseguem reunir e comandar tantas aves para essa missão. Será que usam alguma espécie de chamado secreto? O mundo está cheio de mistérios, e os drones estão apenas começando a revelar suas histórias ocultas. Quem sabe qual será o próximo segredo a ser descoberto? É hora de romance no campo, mas não se engane, esse fazendeiro não está apenas se divertindo, ele está criando arte com seu rebanho. No meio da pastagem, ele desenha enormes corações no feno e as ovelhas seguem o caminho traçado, movidas pelo instinto e, claro, por uma pequena recompensa alimentar. Parece simples, mas o treinamento exigiu paciência e precisão. As ovelhas não apenas aprendem a seguir a trilha, mas também a manter a formação sem se esbarrarem. O resultado? Um espetáculo encantador e sincronizado que prova que até o campo pode ser um palco para a criatividade. Mas se você acha que essa cena já é impressionante, espere até ver o que acontece debaixo d'água. O que parecem ser mosaicos gigantes de cores vibrantes, se movendo em perfeita harmonia. Na verdade, são colônias de arraias viajando juntas. Esses incríveis animais adotam um comportamento muito semelhante ao das ovelhas, veados e salmões. Agrupam-se para garantir proteção contra predadores e encontrar alimento com mais facilidade. Durante suas longas migrações para águas mais quentes, a união é a chave para a sobrevivência. A natureza nos ensina sua sabedoria de maneiras fascinantes e tudo o que precisamos fazer é olhar com atenção. O que para nós parece um milagre, para os animais é simplesmente uma questão de instinto e estratégia. A famosa espiral de Fibonacci não é apenas um conceito matemático, ela também se manifesta na natureza de formas surpreendentes. O renomado fotógrafo de drones Pete Vanden Midah conseguiu capturar um espetáculo hipnotizante, um par de baleias jubarte nadando nas águas geladas da Antártida, criando um padrão em espiral perfeito com suas colunas de ar. Se sobrepusermos essas curvas em quadrados e traçarmos a figura resultante, veremos que ela segue a mesma
mesma estrutura encontrada na concha dos caracóis e nas proporções da sequência de Fibonacci. Nessa sequência, cada número representa a soma dos dois anteriores, formando um sistema harmonioso e esteticamente perfeito. A natureza, mais uma vez, nos lembra que a perfeição está por toda parte, só precisamos aprender a enxergá-la e respeitá-la. Mas por que as baleias fazem esse movimento fascinante? A resposta é simples e genial. Elas criam essas espirais de bolhas para cercar e concentrar o plâncton, tornando sua alimentação muito mais eficiente. Essa tática engenhosa mostra que até os gigantes dos oceanos dominam a arte da estratégia. E se as baleias já são surpreendentes por si só, espere até ver essa cena rara: uma orca e uma baleia jubarte nadando juntas em perfeita sintonia. Normalmente, esses dois não são exatamente parceiros no oceano, mas nesse vídeo raro, testemunhamos um momento de harmonia inesperada. Afinal, a natureza sempre encontra maneiras de nos surpreender. E assim terminamos essa incrível jornada pelo desconhecido. Mas a pergunta continua: o que realmente foi capturado pelo drone naquela praia? Coincidência? Ilusão? Ou algo que não deveríamos ter visto? Se você curtiu esse mistério e quer desvendar mais segredos ocultos pelo mundo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Afinal, a verdade está sempre diante dos nossos olhos. Só precisamos aprender a enxergá-la.